que é higiene do sono? Higiene do sono é o conjunto de atividades, o conjunto de hábitos que o indivíduo tem que ter para ter um sono de boa qualidade, para pelo menos buscar esse sono de boa qualidade. E no que consiste uma boa higiene do sono? Tem 4 pontos aqui, é bem mais do que isso, mas aqui são os 4 primeiros pontos, né, os mais importantes. Você tem o horário certo, regular, né, um horário regular para deitar, o horário regular para levantar da cama, independente se são férias, feriados, finais de semana. Claro que pode ter algumas variações, uma semana que você está mais cansado, você dormir um pouco mais durante o final de semana, mas o ideal é sempre ter o horário certo para deitar e o horário certo para levantar. Isso entrar na rotina. Tem pessoas que falam, doutor, eu gosto de dormir de madrugada, tá certo? Não tá certo, porque eu falei lá no início da aula que o sono, que a produção da melatonina, ela ocorre à medida que o sol se põe. Então, quer dizer, nós já temos que nos preparar para dormir logo que o sol se põe. Então, o horário ideal para dormir é o horário aqui entre 8 e 10 horas da noite, porque é nesse horário que nosso cérebro está se preparando para dormir. E o horário certo para acordar é aquele horário entre 5 e 7 horas da manhã. Então, não é bom dormir só de madrugada, acordar meio-dia. Isso é muito ruim mesmo. Um outro cuidado que tem que se ter é 2 horas antes de ir para a cama, de não ter exposição a telas, televisão, celular, tablet, computador. Hoje é uma exceção, né, gente? Hoje é por causa da aula, né? Mas eu sei que a maioria de vocês vai dormir 10h30 mais ou menos, então está no prazo ainda. E a gente observa mesmo um uso excessivo de tela, um uso muito grande de telas, principalmente por parte dos adolescentes. Cada dia, cada semana que eu estou aqui no consultório, eu me deparo com situações de adolescentes ficando cada vez mais tempo na frente de um celular, deitando cada vez mais tarde, sendo que eles têm que acordar às 6, 5h30 da manhã. Isso está trazendo um problema muito grande para os nossos jovens. Então é importante também que nós, como adultos, temos que dar o exemplo. A gente precisa dar o exemplo também. O ambiente ele tem que estar escuro, tem que estar numa temperatura ideal, silencioso, fresco, uma roupa de cama limpinha. Tudo isso vai fazer uma diferença. Tentar, ao máximo, né, utilizar do que for possível de estratégia para manter o quarto com menor quantidade possível de ruído, com menos claridade possível, colchão mais agradável, colchão que não seja nem mole demais, nem duro. Cafeína. Até que horas pode-se ingerir café ou outras bebidas que tenham cafeína? No máximo, até 2 horas da tarde. Pessoas que já têm problema para dormir, o ideal é de meio-dia para frente, não ingerir mais cafeína. Existem indivíduos que metabolizam muito lento a cafeína e ela fica muito tempo no organismo. Por isso que é preferível ser muito rigoroso, muito cauteloso com a ingestão de cafeína no período da tarde. Nunca depois das 18 horas. Açúcar também tem que ser evitado, açúcar é um estimulante. Alimentação pesada antes de ir para a cama é outro cuidado que nós devemos ter. Usar a cama para dormir, não usar a cama para ler livro, não usar a cama para discutir relacionamento. A cama tem que estar associada com o dormir. Então, a tem que estar associada principalmente com o sono. A maioria das pessoas com queixa de sono ruim não precisam do remédio, que isso fique bem claro. Então, a maioria das pessoas que tem problema para dormir, elas não precisam de remédio. Elas precisam organizar a vida dela. Elas precisam melhorar os hábitos. Elas precisam, às vezes, procurar ajuda também, para tentar entender por que o sono é ruim. Existem remédios que induzem o sono, que são hipnóticos, que fazem com que a pessoa inicie o sono de uma forma mais rápida. Esses remédios estavam sendo usados em grande quantidade até alguns anos atrás, e agora, graças a Deus, quantidade de pessoas usando indutores do sono, hipnóticos, tem diminuído bastante. Existem indicações
para o uso desse remédio, mas essas indicações seriam por períodos muito curtos de tempo e para uma parcela muito pequena da população. A melatonina, ela pode auxiliar algumas pessoas a melhorar um pouco a qualidade do sono, mas nunca deve-se iniciar a melatonina sem uma orientação médica. A melatonina é encontrada em farmácias como suplemento e muitas pessoas têm se automedicado com ela sem orientação médica, então é importante ter um médico para estar orientando. Alguns antidepressivos, eles podem ser utilizados no tratamento de insônia. Alguns antidepressivos podem auxiliar pessoas que estão com problema para dormir e em pessoas com depressão, com sono ruim, o antidepressivo ele tende a restabelecer o sono uma vez que a depressão está sendo tratada. Em quem tem apneia do sono, principalmente naquela apneia moderada e grave, a grave sempre, o CPAP, que é um aparelho, ele está muito bem indicado. Então, na apneia grave, o uso do CPAP ele está muito bem indicado. Na apneia moderada, pode-se tentar outras estratégias, dependendo muito se a apneia moderada da pessoa, ela está mais para apneia leve do que para grave. Mas um ponto que também é muito importante em quem tem apneia do sono é perda de peso, tá? A perda de peso é fundamental em pessoas que têm apneia do sono e que estão com sobrepeso, que a apneia é mais comum em pessoas obesas. Concluindo aqui, dormir bem é uma necessidade biológica. Se aquela pessoa que você segue numa rede social fala que você tem que dormir menos para produzir mais, que o segredo do seu sucesso é acordar 4 horas da manhã, tome muito cuidado. Você abrindo mão de 1 hora, de 1h30, de 2 horas do seu sono, você pode trazer um reflexo muito negativo para a sua saúde física e mental. E depois, uma pessoa que dormia bem, que passou a despertar mais cedo por orientação de um influencer ou um vídeo que viram em rede social, ela pode depois não conseguir voltar a dormir bem. Para você ter uma boa produtividade, uma boa performance na sua vida, na verdade, você tem que dormir o número de horas ideais para sua faixa de idade. E quando devemos suspeitar que o sono está ruim? Que a qualidade do nosso sono está insatisfatória. Se você está dormindo na maior parte do tempo de forma insatisfatória, de forma ruim, se você está tendo dificuldade de iniciar o sono, ou despertando muito cedo, ou com sono muito superficial na maior parte do tempo, se você ronca muito, é um sinal de alerta para a possibilidade de uma apneia do sono. A sonolência excessiva durante o dia também é um sinal de alerta. Quem tem muito sono durante o dia, um sono incontrolável e que precisa dormir para conseguir seguir o dia, precisa procurar a ajuda de um médico. Pessoas que já se acidentaram por ter tido um ataque de sono durante a direção de um carro, por exemplo, tem que procurar a ajuda de um médico. E na presença daqueles comportamentos anormais durante o sono, sonambulismo, conversar muito durante o sono, mexer muito as pernas, muitos braços, ficar fazendo movimentos de luta. É importante de se procurar a ajuda de um profissional. Aqui estão os principais pontos relacionados ao sono e os principais distúrbios. Tem muito mais coisa aqui. Eu não quero que nenhum de vocês diagnostiquem ou se mediquem. O máximo que vocês podem fazer é, se enquadram em alguma dessas características, procurar ajuda de um médico, um clínico geral, um neurologista, um médico de saúde de família, para te ajudar a entender melhor o seu sono. E aí, vocês gostaram? Dá um coraçãozinho aí. E não esquece de estar me seguindo, quem não me segue ainda.